Agora, 8 horas 20 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV. E quem vai conversar ao vivo conosco é o professor Marcos Troijo, olha, com um largo currículo aqui. Ex-presidente do Banco do BRICS, foi um dos principais negociadores do acordo Mercosul e União Europeia, fundou e dirigiu o BRIC Lab na Universidade de Columbia, em Nova York, onde também lecionou relações internacionais, é membro do Conselho do Futuro Global do Fórum Econômico Mundial, foi presidente do novo Banco de Desenvolvimento, secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, além de ter sido o primeiro ocidental a chefiar um organismo internacional sediado na Ásia. Professor Marcos Troijo, muito obrigada, por conversar conosco, com os ouvintes da Rádio Bandeirantes e com os assinantes do Band News TV nessa manhã. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia, Thaís. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Eu queria começar falando com o senhor a respeito do acordo União Europeia-Mercosul. Esse assunto esteve em pauta na semana passada inteira, porque, por mais de uma vez, o presidente francês Emmanuel Macron falou a respeito dele na sua visita ao Brasil. Chegou a dizer, por exemplo, que, na opinião dele, esse acordo deveria voltar à estaca zero, porque teria sido iniciado essa negociação há 20 anos e que o quadro atual seria muito diferente do que acontecia nesse período. Eu queria entender, do seu ponto de vista, como o senhor recebeu essas declarações do presidente da França, mas mais do que isso, não é? O senhor ainda vê viabilidade concreta para que esse acordo entre em vigor? Thaís, o acordo Mercosul-União Europeia, que foi concluído há quase 5 anos em Bruxelas, em junho de 2019, numa negociação dura, longa, de que eu fiz parte, é um dos mais modernos tratados de comércio e investimento já finalizados. Ele envolve não apenas essas áreas, das trocas no campo das manufaturas, dos serviços, dos bens agrícolas, mas envolve também questões ambientais, questões de padrões, questões de compras governamentais. É um verdadeiro acordo de associação. Me parece que seria difícil encontrar, do ponto de vista jurídico ou negocial, um acordo mais moderno do que esse. O presidente francês, na semana passada, utilizou uma tática, digamos assim, de atrasar o acordo. A França é um dos principais opositores do avanço das negociações. A França não é o único opositor. Em alguns casos, países como a Áustria, ou mesmo como a Holanda, apresentam grandes resistências. Mas o fato é que, mesmo no caso da França, eu gosto, às vezes, de utilizar quase que uma fórmula matemática para descrever como é que é a posição daquele país em relação ao acordo. Porque a França é igual às empresas industriais francesas modernas, aos bancos franceses, às grandes empresas de consultoria na França, aos supermercados franceses, às grandes empresas de varejo, menos aqueles agricultores protecionistas, aqueles ecologistas que acabam, às vezes, por interesses escusos ou mesmo por inocência, oferecendo a sua voz e o seu apoio a essas agendas de maior proteção ao mercado interno francês. É um acordo excelente para a União Europeia, é um acordo excelente para os países do Mercosul, e por duas razões. Para a União Europeia, como nós todos sabemos, há uma competição muito acirrada no mundo inteiro entre os Estados Unidos e a China, e a União Europeia precisa de mais escala, mais parcerias, para também continuar renovando a sua economia. E para os países do Mercosul, Thaís, veja, durante muito tempo, o Brasil e a Argentina ficaram fechados, são países que têm uma parcela razoavelmente pequena do seu produto interno bruto relacionado à soma de exportações e importações. E todos os milagres econômicos que nós vimos no mundo depois do final da Segunda Grande Guerra estão relacionados justamente a utilizar o comércio como uma grande plataforma para a prosperidade. É o caso da Alemanha e do Japão depois de 45, da China desde 78, da Espanha desde 82, da Coreia do Sul, do Chile, ou seja, nós temos tantos exemplos. Então, nós precisamos estar mais integrados à economia mundial, e me parece que as complementariedades entre a Europa e a América do Sul, e mais especificamente entre a União Europeia e o Mercosul, são muito boas. O contexto internacional não está fácil para que esse acordo ele tenha um avanço. Aqui, Thaís, as palavras são muito importantes. Nós concluímos o acordo em junho de 2019. O que deveria ser feito naquela ocasião?
A Comissão Europeia deveria ter traduzido o texto para os vários idiomas, deveria ter feito a sua revisão jurídica, ambas tarefas foram cumpridas, e ela deveria ter assinado o acordo e o enviado para o parlamento. Como se imaginava que ele teria resistência no Parlamento Europeu? E depois também, lembre-se, quando nós negociamos o acordo, quando nós concluímos o acordo, o presidente na Argentina era o Maurício Macri, o presidente de uma orientação um pouco mais liberal. Depois veio o Alberto Fernandes, que é uma reedição daquele velho protecionismo, nacional desenvolvimentismo na Argentina. As negociações não avançaram. Nós tivemos uma chance grande em 2022 também, mas aí o acordo ficou também um pouco, digamos assim, vítima da polarização no Brasil. Imaginou-se, né, que saindo um ou outro candidato nós poderíamos avançar. Infelizmente, no momento em que os europeus quiseram novamente abrir o capítulo de negociação do meio ambiente, aí o Brasil pediu para abrir o de compras governamentais. E isso é muito difícil. Eu vejo um grande impasse agora, embora continue torcendo aqui muito firmemente para que o acordo possa avançar, porque ele é muito bom para o Brasil. Doutor Marcos Trujillo, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte: o Brasil não tem grande responsabilidade nesse recuo, né? Porque o que a gente assistiu aqui com a visita de Macron é que é um sujeito que não gosta do Brasil, que há anos vem agindo no sentido de contrariar e prejudicar os interesses do Brasil, da nossa pauta de exportações, sobretudo do agronegócio, e outras medidas. Ele mentiu sobre o Brasil reiteradamente, chegou a publicar a foto de incêndio na Amazônia de 20 anos antes, como prova de que o Brasil estaria destruindo a floresta e coisas assim. E esse sujeito vem, né, recebido com tapete vermelho aqui no Brasil, para afrontar o Brasil novamente, aqui em território nacional, para dizer, ó, esse negócio de acordo nem vem que não tem que começar do zero e tal. Aí ele está falando aquilo para os agricultores atrasados lá da França, que é o eleitorado dele. O Brasil não tem colaborado, contribuído com esse tipo de atitude, uma atitude meio acovardada, meio, como é que eu diria, uma atitude reticente em relação à ação de alguém que prejudica o nosso país, que é o presidente da França, reiteradamente. O Brasil, com esse comportamento condescendente, não colabora para esse tipo de gente que cresce para cima do nosso país? Veja, Cláudio, o presidente da França tem por principal objetivo fazer avançar ou defender o que ele interpreta seja os interesses da França, né? Se num determinado momento ele entende que mais comércio internacional, mais projeção da França é algo bom para o país dele, muito bem. Me parece no seu caso. Ele se encontra aí fechado num ciclo político de 24 horas, muito voltado às pressões eleitorais, muito voltado ao lobby agrícola, e isso se mostrou também nessa visita recente ao Brasil. Eu fico chateado, né, porque eu imaginava que o principal item, né, das relações Brasil-França nesse momento, que é o item do acordo Mercosul-União Europeia, pudesse ser tratado, ser objeto de reflexão, ser objeto de conversa, negociação, tentativa de construção de posições comuns para as coisas poderem avançar. O tema sequer foi tratado. Então, na realidade, me parece que foi uma visita muito mais orientada a oferecer um pano de fundo, né, para que o chefe de Estado francês aparecesse como um defensor do meio ambiente, né, um advogado dos temas amazônicos, do que algo que respondesse mais afirmativamente aquilo que é o interesse do Brasil. Qual que é o interesse do Brasil? Vender mais para a União Europeia, claro, fazer parcerias científico-tecnológicas, né, aumentar o fluxo de investimentos que o Brasil recebe da França, né, dos últimos, nesse primeiro quarto de século, né, quer dizer, no século XXI, Cláudio, a França foi uma das cinco principais origens do investimento estrangeiro direto no Brasil, e nós queremos que isso se amplie também. E não é só por conta das relações Brasil-França. Veja, Cláudio, hoje de cada $2 que o Brasil exporta, um vai para a Ásia-Pacífico, ou seja, mesmo se a gente tirar da equação aqueles países do Oriente Médio que geograficamente fazem parte da Ásia, 50% das nossas exportações estão indo para a Ásia. Então, é claro que isso vai continuar em alguma medida, porque nós estamos falando de mercados muito pujantes, né, e de grande população, a renda vai subindo nesses países, as pessoas comem mais, investem mais em energia, e esse é um pouco o perfil exportador do Brasil para países como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Vietnã, etc. Mas nós precisamos criar alternativas, e por isso que a gente deveria ter aproveitado muito mais essa visita do presidente Macron aqui para parar as arestas do acordo Mercosul-União Europeia. Nós não fizemos isso,
acabamos oferecendo apenas uma espécie de cenário, né, algo idílico, para que o presidente francês pudesse aparecer, ou seja, reforçar o que ele considera sejam as suas credenciais ambientalistas. Professor Marcos, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente. Prazer estar conversando com o senhor aqui, esclarecendo vários pontos aí da economia global. E o senhor falou em integração, na necessidade da integração à economia global, que é algo muito importante. Porque aqui na Europa, no pós-Covid, com as guerras, os outros problemas geopolíticos, as cadeias produtivas mundiais, né, estão se reorganizando. E está acontecendo aquele fenômeno chamado de nearshoring, né, ou seja, trazer a produção mais próxima dos mercados consumidores. O México tem sido um bom exemplo porque está se aproveitando, né, de ser vizinho dos Estados Unidos. E o Brasil, até agora, tem ficado de fora desse processo. O que a gente tem que fazer para a gente poder, como diz no jargão, surfar nessa onda, professor? Sônia, bom dia. O seu diagnóstico está absolutamente correto. Existe um verdadeiro redesenho, né, uma reconfiguração das chamadas redes globais de valor, que durante muitas décadas acabaram migrando, né, para a Ásia, particularmente para a China, né? A China virou uma espécie de fábrica do mundo, de tantas coisas. E esse período mais recente, que é marcado não apenas pela Covid e seus efeitos disruptivos nas cadeias de valor, mas também pela emergência, né, daquilo que muita gente está chamando de uma Guerra Fria 2.0 entre os Estados Unidos e a China, entre o Ocidente e a China. E um outro fator também, a remuneração média, né, da força de trabalho na China, Sônia, não é mais tão baixa, né? A China deixou de ser aquilo que os economistas tecnicamente chamam de low-cost country, né, um país de baixo custo. Às vezes, produzir na China é tão caro quanto produzir no México ou em outro país. Então, de fato, essa sua visão é correta. Há um reposicionamento de algumas cadeias de valor. E aí, é claro, quais são os grandes candidatos a receber esses investimentos? A Índia, né, que está lá na Ásia também, tem uma classe gerencial, como nós todos sabemos, muito competente, é um país que tem uma liderança na chamada inovação frugal, né, disseminação frugal de tecnologias, ainda tem um estoque muito grande, turbinado pelo bônus demográfico, que faz, né, com que mais pessoas a cada domicílio trabalhem, né, isso leva o produto interno bruto indiano lá para cima e atrai investimentos, né, a Índia vem crescendo a 6,5%, 7% ao ano numa década, e me parece que para os próximos 10 anos será assim também. Então, muito disso vai para a Índia. Você mencionou também muito bem o efeito do nearshoring, né? Ou seja, o reposicionamento mais próximo das suas cadeias de produção a um mercado destino, e o México tem se beneficiado dessa corrente. É muito impressionante ver o investimento industrial como tem crescido no México. Agora, eu queria propor, Sônia, nesse aspecto, até para responder a questão de como o Brasil pode se aproveitar desse contexto, que o conceito de nearshoring, né, se a gente traduzir aqui literalmente near, quer dizer próximo, shoring é você posicionar, né, a sua cadeia de produção, a sua rede de valor, ela está menos ligada ao conceito geográfico, né, e mais ao conceito daquilo que nós poderíamos chamar de facilidade de fazer negócio, né? Então, claro, o México fica perto, geograficamente, de grandes mercados consumidores, como é o caso dos Estados Unidos e também do Canadá. No entanto, me parece que mais atraente, né, para aquele investidor que vai reposicionar a sua fábrica, a sua planta produtiva, é o fato de que o México tem mais de 40 acordos de livre comércio, não apenas, né, com seus vizinhos da América do Norte, mas com outras regiões do mundo também, né? É um país que avançou numa série de padrões internacionais, faz parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sediada em Paris, que funciona como uma espécie de, digamos assim, de usina, né, de padrões que vão pautar as regras do fluxo internacional de investimentos. Então, por isso o México e a Índia têm se beneficiado bastante. No caso do Brasil, Sônia, eu diria que é uma espécie de cabo de guerra. Sabe aquele jogo, né, que você puxa de um lado e outros puxam de outro? Porque de um lado, do lado positivo para o Brasil, você tem os nossos perfis como grande produtor de alimentos, num momento do mundo que tem muita insegurança alimentar, um grande produtor de energia, de multimatrizes, né? Nós temos energia fotovoltaica, eólica, hidroeletricidade, temos o petróleo em águas profundas, poucos países têm esse portfólio energético, e há toda uma formação de capital, né, investimento em infraestrutura que está indo para essa transição da economia verde. Então, isso é tudo muito positivo para o Brasil,
e ajuda nos fluxos de investimento para o nosso país. No entanto, a percepção um pouco no mundo é que o Brasil parou de fazer reformas estruturais, né? Há um tempo atrás, nós conseguimos grandes marcos do saneamento, da reforma da Previdência, dos acordos internacionais, da independência do Banco Central, e agora parece que isso um pouco que parou. E no momento em que essa percepção se instala, né, na perspectiva dos investidores, isso também diminui o fluxo de investimentos estrangeiros direto para o Brasil. Então, tem uma coisa mais estrutural que continua vindo para o Brasil, mas nós precisamos acelerar a nossa dinâmica de reformas, dizer que nós estamos fazendo reformas, porque isso não apenas promove segurança jurídica, mas também ajuda na formação de expectativas, e como a gente sabe, a economia é aquilo que as coisas são e aquilo que as pessoas acham que elas serão. Portanto, isso é muito importante para o Brasil poder se beneficiar desse recalibramento das redes globais de valor. Professor Marcos, como ex-presidente do Banco dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, qual é a avaliação que o senhor faz desse grupo, o que o senhor vislumbra aí para o futuro próximo e principalmente a respeito da participação brasileira nesse grupo aí de nações, né, que se uniram com um propósito, os objetivos até aqui foram alcançados, o Brasil hoje tira proveito dessa união. Qual que é a análise que o senhor pode trazer para quem está acompanhando o Jornal Gente nessa manhã? Veja, o conceito de BRICS apareceu pela primeira vez em 2001. Né? Ele apareceu na bola de cristal de um economista que, na época, chefiava uma divisão do Banco de Investimentos norte-americano, Goldman Sachs, um economista chamado Jim O'Neill. Então, ele estava olhando para lá em 2001, ele olhava para 2030 e ele dizia o seguinte: olha, cada vez mais haverá uma fatia, né, do produto interno bruto do mundo que será ocupada por China, Índia, Rússia e Brasil. Então, isso é particularmente verdadeiro em relação a esses dois primeiros países, né, China e Índia, menos em relação à Rússia e ao Brasil. Então, aquilo que nasceu como uma espécie de exercício de futurologia da economia global, acabou se transformando, num determinado momento, numa série de reuniões entre chefes de Estado, chefes de governo, ministros da Fazenda, ministros da área de Relações Exteriores, e aí se convidou também um país do continente africano, a África do Sul. E aí você tem essa configuração de BRICS como uma plataforma de diálogo e cooperação entre 5 países. Dessa plataforma, eu acho que aconteceram várias coisas importantes. Por exemplo, eu fico pensando, né, a Thaís, muito gentilmente, quando ela estava fazendo a minha apresentação, ela disse que eu sou diplomata. Quando eu entrei no Instituto Rio Branco, no início dos anos 90, quando é que um presidente brasileiro se encontrava com um primeiro-ministro indiano? Era muito raro, né? Quando é que um primeiro-ministro indiano se encontrava com um presidente da África do Sul? Era raríssimo. Hoje, por conta da plataforma BRICS, esses países, né, que têm grande território, grande população, grande economia, se encontram com uma certa regularidade. Me parece que mais diálogo é melhor do que menos diálogo. Mais cooperação é melhor do que menos cooperação. E, além disso, alguns mecanismos saíram dessa dinâmica de interação. Um deles foi o novo Banco de Desenvolvimento, que eu presidi de 2020 a 2023. Eu tinha sido presidente do Conselho do Banco no ano anterior, e que tem aí já um portfólio de mais ou menos 150 bilhões de reais investidos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Agora, mais recentemente, no ano passado, houve uma decisão por parte dos BRICS de convidar novos países. Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, né, Argentina, Egito, Etiópia. Então, veja, se aquele primeiro BRICS, que era sinônimo de futuro da economia global, a gente chama de BRICS 1.0. Esse segundo BRICS, que era a reunião entre os 5 países, com a criação, por exemplo, do novo Banco de Desenvolvimento, a gente chama de BRICS 2.0. Agora vem o BRICS 3.0 por aí, né? Com países, mais uma vez, como o Irã, como Etiópia, né? Então, me parece que houve uma mudança na direção. Muitos interpretam isso como uma guinada geopolítica anti-ocidental. Eu torço para que não seja assim, mesmo porque muitos dos países ali têm grande fluxo com o Ocidente. Veja o caso da Índia, né? Veja o caso do Brasil. Mesmo a China, né, que está aí numa competição
dramática, né, com os Estados Unidos, nos últimos 23 anos, os Estados Unidos foram o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês e a China foi o principal destino do investimento estrangeiro direto norte-americano, ou seja, uma espécie de competição na interdependência, né? De modo que eu acho que o BRICS 3.0 é um ponto de interrogação. O jogo está aberto, é muito importante que o Brasil haja com muita sabedoria, porque nós temos tudo para jogar em diferentes tabuleiros, né? Durante o nosso período no governo, nós defendíamos que o Brasil, claro, fizesse parte do BRICS, mas fizesse parte também da OCDE, porque aí ele seria o único ator, né, a jogar em 3 tabuleiros diferentes. Seria o único país que, ao mesmo tempo, é membro dos BRICS, membro da OCDE e membro do G20, também o grupo das 20 maiores economias do mundo. O Brasil tem essa vocação. E tem outra. Nós somos um país ocidental, não é isso? Nós precisamos saber o que nós somos. E, claro, manter um diálogo construtivo com as principais economias emergentes. Professor Marcos Trujillo está falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, nesta manhã de terça-feira. Professor, o senhor falava da Índia, que tem crescido numa taxa bem acelerada. Nós acompanhamos a China também, não é? Hoje já o ritmo é menor, mas a China teve uma década de ouro em crescimento. O Brasil não. Então, quando a gente fala de BRICS, né, e olha ali a condição desses países, o Brasil tem ano que cresce 2, ano que cresce 1, ano que tem recessão, depois recupera um pouquinho. A sensação, e claro que falando aqui como, acho que a sensação que a gente tira dos nossos ouvintes e assinantes é que a gente meio que não sai do lugar, não é? Enquanto outros players estão avançando rapidamente, ocupando um espaço que poderia ser ocupado pelo Brasil. Por quê, hein, professor? O que falta para a gente? Você sabe que a matemática é muito cruel, né? Ela é precisa e cruel. Você sabe que os matemáticos têm um truque mágico, eles têm um truque mágico chamado regra do 60, né? E essa é um truque utilizado para você tentar definir aproximadamente quanto tempo leva para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa anual de crescimento, né? Então, agora há pouco nós falávamos sobre a Índia, né? Então, a Índia está projetada para crescer mais ou menos 7% ao ano durante os próximos 10 anos. Então, 70 dividido por 7, 10. Então, 10 é o número de anos que leva para a Índia dobrar a sua renda per capita. Se um país cresce 3,5%, leva 20 anos para ele dobrar a sua renda per capita, né? Se ele cresce 1,75% ao ano, ele leva 40 anos, ou seja, 2 gerações para dobrar a sua renda per capita. O Brasil não avançou nesses últimos 50 anos, Thaís, porque o Brasil não fez a lição de casa necessária para, entre outras coisas, conjugar competitividade interna, produtividade interna, com aquilo que foi a grande oportunidade dos países nesse último século, que foi a emergência da globalização. Aqueles países que não se esconderam da globalização, vamos lá, Coreia do Sul, Singapura, em alguma medida o Chile, a Espanha, mais uma vez, a gente já tinha mencionado, mas a Alemanha e o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os países que aumentaram sua presença no comércio internacional, os países que fizeram uma estratégia voltada para fora, os países que se mantiveram abertos para o fluxo de investimento estrangeiro direto, foram muito mais exitosos, foram muito mais bem-sucedidos do que os outros. É quase como se a gente pudesse criar 2 colunas de país. Num, você tem nações que adotaram uma estratégia de comércio e investimentos, Alemanha, Japão, China, Chile, Coreia do Sul, Singapura e tantos outros. E na outra coluna, países que permaneceram fechados, né, ao comércio internacional e fechado ao fluxo de investimentos, fazendo reserva de mercado, subsídio, muito protecionismo. Quais são? Turquia, Argentina, Brasil, Rússia, né? Ou seja, nós perdemos essa conexão entre como competir internacionalmente, como nos inserir internacionalmente e as reformas necessárias internamente. E ao não termos feito isso, nós perdemos uma oportunidade grande de crescer a taxas semelhantes àquelas que nós vimos no período de 67 a 1973, quando o Brasil cresceu 11% ao ano, né? É curioso, né, que você vê a China, que sempre foi um país muito ensimesmado, né? Aliás, até do ponto de vista arquitetônico,
As duas obras mais conhecidas da China são a Muralha da China, ou seja, alguma coisa que protege o que é interno daquilo que é externo, e a Cidade Proibida no coração de Pequim, mais uma vez, aquilo que protege o que é interno daquilo que é externo. Mesmo esse país conseguiu crescer de uma maneira absolutamente estonteante nos últimos 40 anos, graças a uma estratégia de nação comerciante. Nós não fizemos isso no Brasil. E agora, quando a gente vê aí, enfim, discussão sobre, mais uma vez, uma mão pesada do Estado na economia, tentar reverter processos de concessões e privatizações, intervenções indevidas na vida corporativa das empresas, questionamento da independência do Banco Central, ou seja, tudo isso soa muito mal para quem quer estabelecer parcerias com o Brasil, e por isso que a gente acaba não vivendo plenamente aquele potencial que seguramente o nosso país tem. Embora a conjuntura internacional, Thaís, hoje, ela acaba apresentando um mundo muito perigoso, muito arriscado, mas muito interessante para o Brasil. Porque praticamente em todos esses grandes pontos de interrogação que hoje há no mundo, insegurança energética, alimentar, a transição para uma economia mais sustentável, mais verde, o Brasil é protagonista. Então a gente mais uma vez, está aí sobre a mesa com um potencial muito importante, que a gente tem que aproveitar à plenitude. Doutor Marcos Trujillo, eu queria aproveitar a sua presença aqui para uma análise de mercado. O senhor é especialista em mercado, é especialista aí na cena internacional, e eu queria saber o seguinte: eu tenho visto comentários, análises de especialistas do mercado aqui no Brasil, apontando as causas de uma coisa espantosa, de um fenômeno impressionante, que foi da fuga de investimentos estrangeiros no Brasil, somente este ano de 2024, da ordem de 23,5 bilhões de reais. Esse número foi fechado em 28 de março agora. Então, assim, os investidores estrangeiros estão saindo do Brasil por razões que o senhor acaba de mencionar, como, por exemplo, a tentativa do presidente Lula de intervir e de interferir na sucessão do presidente da Vale, que é uma companhia global, privada, aliás, privatizada em 1997. Aquilo chocou os investidores da Vale, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não foi adiante, ele tentando impor ali a figura triste de Guido Mantega para a presidência da empresa. Depois as interferências na Petrobras, né? Na gestão da Petrobras, mandando suspender pagamento de dividendos, o presidente da República. E depois, finalmente, os insultos a Israel. A gente sabe que muitos das casas de investimento, dos fundos de investimento, enfim, dos investidores de fato aqui no nosso país, são judeus ou têm ligações históricas com Israel, etc. e tal. E esses três fatores, segundo esses analistas, inclusive gente muito respeitada, como o Flávio Conde, que é um analista da Levante, todos eles indicando nisso, a responsabilidade do próprio governo do Brasil de afugentar investidores internacionais. Assim, o que é que está acontecendo? O senhor concorda com essa análise? Quer dizer, que é isso que está afugentando investidores? E qual o custo real disso para o país? Cláudio, me parece que essa sua descrição ela corresponde fielmente aos fatos, né? Veja que coisa curiosa, Cláudio. O ano de 2020 foi um ano terrível para a economia mundial, né? Houve uma retração muito grande, o próprio Fundo Monetário Internacional chegou próximo a prever para o Brasil uma contração econômica de 10%, por conta da força do nosso agronegócio, por conta da força do nosso perfil como produtor de bens alimentares. Essa retração foi menos da metade e permitiu ao Brasil, digamos assim, sair do túnel, mesmo do ponto de vista inflacionário, melhor do que muitos dos outros países do G20 e mesmo dos países de economia mais avançada. Em 2021, ano seguinte, em 2022, né, o Brasil foi o terceiro maior destino mundial de investimento estrangeiro direto. Então, 2021 e 2022. Terceiro. Ficou apenas atrás dos Estados Unidos e da China. Agora, Cláudio, se você levar em consideração em 2021 e 2022 quanto entrou no Brasil como proporção do nosso produto interno bruto nominal,
O Brasil foi o principal destino de investimento estrangeiro direto no mundo, dentre as chamadas economias do G20. Por que isso aconteceu? Porque, veja, Cláudio, eu tenho ido, né, muito a essas reuniões do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, no período que eu estive na presidência do novo Banco de Desenvolvimento. Eu tinha uma interação constante, né, com o chefe dessas organizações, do Fórum Econômico de Davos. E sempre quando você vai nesses lugares, quais são os grandes assuntos, né, os grandes temas? É dívida dos países emergentes, inflação global. Agora, me parece que tem 2 ou 3 temas que não eram regulares, mas que entraram com tudo nessa dinâmica, né, nessa conversa. Como a gente mencionou aqui, é o tema da segurança alimentar. E aí a gente associa essa segurança alimentar ao conflito na Ucrânia, né? A Ucrânia é um grande produtor de grãos, ou então a problemas de logística internacional ou mais protecionismo internacional. Quando você tem mais globalização, você tem preços mais baixos dos alimentos. Quando você tem menos globalização, você tem preços mais elevados. Mas tem uma coisa mais importante e, na minha opinião, mais relacionada à mudança das placas tectônicas na economia do mundo, Cláudio, que é o seguinte. Se você pegar países com grande contingente populacional, Índia, China, Indonésia, Bangladesh, todos esses países, né, eles estão crescendo as taxas econômicas muito maiores do que dos países do G7 ou dos países desenvolvidos. E o que a história mostra para a gente é que quando a economia desses países cresce muito, a partir de uma base inicial de renda per capita tão baixa, o destino do consumo dessas pessoas é comerem mais, é investir em mais energia, é investir em mais infraestrutura. O que isso significa? Grandes oportunidades para o Brasil. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que pouca gente percebe, que é o seguinte, quando você tem um aumento desse de demanda, né, e uma projeção de que isso vai continuar para os próximos anos, isso gera não apenas mais negócios do ponto de vista do comércio, mas gera também um verdadeiro tsunami de capex, ou seja, um tsunami, uma grande onda de investimento em formação de capital e em infraestrutura. E, ora, qual é a principal fronteira do mundo para a produção de alimentos, para a produção de energia sustentável? É o Brasil. Então, tem uma caudalosidade de investimentos que vem para o Brasil de qualquer maneira, seja o presidente da República, seja quem ele for, porque aqui o olho é para o longo prazo. Agora, para outras coisas, né, por exemplo, para alocação de recursos ou investimentos pontuais aqui e ali, o que se diz e o que se fala é extraordinariamente importante, eu acho que você está certo. Por exemplo, não existe mais na perspectiva dos investidores internacionais uma certeza de que o Brasil tem um grande apetite por reformas modernizantes. Não tem mais, na perspectiva dos investidores internacionais, a ideia de que o país é majoritariamente uma nação pró-mercado. Então, esse flerte com o passado, né, de uma posição muito grande do governo na economia, né, revendo contratos, revendo privatizações, revendo concessões, revendo a independência do Banco Central, não é que fecha em definitivo as portas do investimento. Mas todo mundo puxa o freio de mão, tá certo? O sujeito vê mais, digamos assim, nebulosidade no caminho que ele vem percorrendo. O que ele faz com o veículo? Ele diminui de velocidade. E é isso que nós observamos de 22 para 23 e de 23 para 24, essa queda aí, que é uma queda muito grande, uma queda de praticamente 5 bilhões de dólares, né, no fluxo de investimento estrangeiro direto para o Brasil, como você mencionou aí, 22, 23 bilhões de reais. Né? É curioso, né, porque geralmente a gente fala que falar é uma coisa e fazer outra, mas em economia falar também é fazer, porque falar ajuda a formar expectativas e, infelizmente, em alguns casos nós próprios, né, formando expectativas que são negativas para o Brasil. Olha, eu queria agradecer muito ao economista Marcos Truirro, ex-presidente do Banco do BRICS, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Professor, já fica o convite para o senhor voltar aqui numa próxima oportunidade, porque, olha, tem conversa aqui para mais de metro para a gente seguir com o senhor. Muito obrigada, hein? Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro, Cláudio, Sônia. Bom dia para vocês. Obrigada, professor. Obrigada. Bom dia. 8h50.